Irmãos, eu não sei aquilo que você tem passado, qual tem sido a situação que você tem vivido. O que eu posso dizer para vocês é que o apóstolo Paulo, ele faz um resumo e diz: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído. Essas coisas que aconteceram não foram poucas coisas, foram muitas coisas. Não foi o fato dele ter sido apenas chicoteado lá em Filipos. Ele passou por muita coisa. Quando nós abrimos lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 9, nos conta a conversão do apóstolo Paulo. Quando ele foi convertido. Quando Jesus encontrou ele e fez uma obra na vida dele. A Bíblia fala que de lá ele vai para Damasco e ele é cuidado por um homem chamado Ananias. Quando ele está lá sendo cuidado por Ananias, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 20, que Paulo começou a pregar a palavra e começou a anunciar a palavra de Deus. Só que quando nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 17, diz que Paulo, antes de ir para Jerusalém, ele foi lá para a Arábia. Foi para o deserto da Arábia. E de acordo com Gálatas 1,17, quando ele foi lá para essa região, ele foi ter ali, muito provavelmente, um enxugar dos pensamentos dele. Ele foi fazer ali uma reflexão de tudo aquilo que ele acreditava. Afinal, ele perseguia Cristo, de repente agora ele passa agora a ser um cristão, as ideias dele têm que ser mudadas, e então lá ele vai ter um intensivo com Deus. Ele vai aprender mais de Deus. Isso em Gálatas capítulo 1, versículo de número 17. Quando nós voltamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo 22, diz que quando ele volta, agora ele não apenas prega, como dizia o versículo 20, agora ele demonstra que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, ele comprova, ele tem certeza que Jesus é o Filho de Deus. Ele demonstra, ele prova, ele tem convicção de que Cristo é realmente Filho de Deus. O que aconteceu? Que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 25, que a cidade se levantou contra Paulo. Ele então agora teve que sair de lá fugido. Teve que fugir. Teve que sair fora. Diz a Bíblia que o povo lá estava esperando na porta da entrada de Damasco matar Paulo. Aí Atos 9:26 diz que durante a noite os irmãos pegaram Paulo, colocaram dentro de um cesto, içaram ele numa corda, desceram muralha abaixo e ele foi embora, fugido, para não ser morto, lá na cidade de Damasco. Para onde ele vai? Para Jerusalém. Quando ele chega lá em Jerusalém, nos é relatado lá em Atos 9:27, que a primeira coisa que ele recebeu foi a porta na cara. Já imaginou? Aquele que era perseguidor, aquele que perseguia, aquele que judiava dos cristãos, agora é convertido. Ele que diz lá na própria carta aos Gálatas, que ele excedia em farisaísmo aos todos os demais, ou seja, ele tinha conhecimento, ele tinha preparo. Ele chegando lá em Jerusalém, esperava ser bem recebido, e não foi bem recebido. E o ser humano, ele não é uma ilha. O ser humano, ele precisa de companhia. O ser humano precisa de pessoas. O ser humano precisa de gente. E chegando numa cidade, ele não é bem recebido. Atos 9:27 vai nos dizer que é Barnabé que tem que fazer ali o meio de campo para apresentar aos demais apóstolos, para dizer: não, esse homem foi transformado, esse homem foi curado, esse homem é uma nova pessoa, para ele ter uma certa liberdade. E então ele começa a ter mais liberdade, começa a ter mais acesso, mas de primeira ele foi rejeitado. Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22, do versículo 17 ao versículo de número 21, que no momento em que ele tinha mais liberdade, no momento em que ele estava no auge lá em Jerusalém, tranquilo, pregando, falando, diz a Bíblia que Jesus mandou ele embora da cidade. Atos 22, versículo 17 a seguir, até o versículo 21. Só que o texto vai dizer que ele disse: não, Senhor, ele truca com Deus, eu não vou embora daqui não, de forma nenhuma. Porque eles sabem que eu era um perseguidor, eles sabem que eu fazia com a igreja. Então, em outras palavras, o Senhor precisa de mim aqui. Eu sou insubstituível, eu não posso sair daqui. Nos é relatado em Atos 22, 18, que Deus fala: não, você tem que ir embora. E ele vai embora, ele é expulso. Paulo precisava aprender uma coisa: ele precisava mudar e mudar-se. Paulo estava muito amparado e muito alicerçado no preparo que ele tinha, mas ele precisava ser trabalhado por Deus.
precisava ser lapidado por Deus. Então ele tem que mudar como pessoa e tem que mudar-se de Jerusalém. Aí nos é relatado em Atos 9:31 que quando Paulo vai embora, a igreja tem paz, a igreja cresce. Você imaginou quão difícil foi isso para ele? Porque o fato dele ir embora trouxe paz para a igreja, trouxe crescimento para a igreja, porque Deus precisava trabalhar no coração do apóstolo. Deus precisava trabalhar no coração de Paulo. O que aconteceu? Lá em Atos, capítulo de número 11, versículo de número 25, nos é relatado que pelo menos 10 anos se passam desde que Paulo foi embora de Jerusalém. Em Atos 11:25 nos fala que teve um grande avivamento em uma cidade chamada Antioquia da Síria, e aquele Barnabé significa consolo de Deus, mas eu tenho para mim que ele foi mais consolo de Paulo, que o homem para ajudar Paulo foi Barnabé, ajudou lá em Atos, no capítulo de número 9:25, quando a igreja bate a porta na cara dele, e agora em Atos 11:25, que a igreja lá em Antioquia está crescendo, diz Atos 11:25, que Barnabé vai lá em Tarso, onde Paulo estava há mais de 10 anos, traz o apóstolo, pega ele para junto de si, e juntamente com o Barnabé, os dois ficam um ano ensinando lá na igreja. Então nos é chegado o texto de Atos, capítulo 13, versículo 2, que o Espírito Santo fala para os irmãos lá de Antioquia: separai para mim a Barnabé e a Paulo, porque eles são um vaso escolhido. E eles começam a primeira obra missionária, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nos é relatado, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14 e versículo de número 19, que nessa primeira viagem, quando eles chegam numa cidade chamada Listra, o apóstolo Paulo foi arrastado, o apóstolo Paulo foi apedrejado, e ele foi dado como morto. A perseguição que o apóstolo Paulo viveu. Ainda, agora já na segunda viagem missionária, nos é relatado, que é o texto que nós lemos aqui, que quando ele estava lá em Filipenses, na cidade de Filipos, no capítulo 16, versículo de número 19, ele é açoitado e ele é preso. Ele é preso. Ele escapa à meia-noite quando está cantando com Paulo e Silas. De lá ele foge para uma cidade chamada de Tessalônica. Quando chega lá em Tessalônica, o pessoal expulsa ele. Ele sai correndo de lá, vai para outra cidade, lá chamada Bereia. O pessoal de Tessalônica, que era cidade próximas, sabe que o Paulo que eles expulsaram está lá em Bereia, cidade vizinha. Chega lá, faz a cabeça do pessoal e manda Paulo embora também. De lá o apóstolo Paulo deixa a comitiva que estava com ele, vai sozinho, pega estrada solitária, chega lá na cidade de Atenas, a cidade intelectual da época, cidade dos grandes pensadores, dos grandes filósofos. Chegando lá, ele não apenas prega, mas ele encanta, porque para os gregos, as pessoas não tinham que apenas falar bem, não era quem apenas falava bem, mas quem convencia as pessoas. E Paulo está convencendo as pessoas, pregando lá na grande metrópole de Atenas, e ele consegue não muito resultado, a Bíblia fala poucos resultados, mas a verdade é que depois o povo acaba chamando ele de tagarela, fala demais. Mas mesmo assim a Bíblia fala que ele ganha um homem que trabalhava lá no Areópago, que seria quase como uma prefeitura de Atenas, um homem chamado Dionísio, e ele faz a vontade de Deus e prega a palavra de Deus em Atenas. De lá ele vai para uma cidade chamada Corinto, onde diz a Bíblia que ele passa 1 ano e meio, e diz a carta de Paulo aos Coríntios, a igreja que Paulo mais amou. E mesmo na igreja que ele mais amou, foi a igreja que ele foi mais perseguido. Ou seja, a igreja que mais perseguiu ele é aquele que ele mais ama. E lá ele é chamado de falso apóstolo. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no livro de Filipenses, nas 2 cartas aos Tessalonicenses e na carta de Filemão, nenhuma dessas 4 ele se apresenta como apóstolo. Mas para Corinto ele precisa apresentar como apóstolo, porque as pessoas, muitos de lá, não respeitavam a autoridade de apóstolo que ele tinha, mesmo tendo ficado lá 1 ano e meio pregando a palavra de Deus.
No final da terceira viagem missionária, quando ele já está voltando para Jerusalém, ele está voltando com uma oferta que ele conseguiu ali em todas as províncias que ele passou, nas igrejas que ele passou, ele coletou uma oferta e chega em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, talvez você possa dizer, agora ele vai ser bem recebido. Há anos atrás ele não foi recebido, nem os apóstolos receberam. Agora, anos depois, ele vai ser bem recebido. Quando ele chega lá, um profeta chamado Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra as mãos de Paulo e fala: vão fazer isso com o dono desse cinto, vão prender você. Paulo fala: eu não estou preparado apenas para ser preso, mas também para morrer pelo Senhor Jesus Cristo. E de fato ele foi preso. Diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, que Paulo ficou preso por 2 anos. Vendo que estavam conspirando para matar ele, ele pede para que transfiram ele de lá e levem ele para Roma. Por ele ser cidadão romano, ele tinha cidadania romana e cidadania judaica, pede para ser levado para Roma. Quando está a caminho de Roma, nos é relatado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 27, a partir do versículo de número 27, que no caminho, ele sofre um naufrágio. Nesse naufrágio, nessa embarcação, tinha 276 pessoas. Todas as 276 pessoas sobreviveram. Entre elas o apóstolo Paulo. Maioria prisioneiro. Estava indo lá de Jerusalém, saiu de Jerusalém, sentido a Roma, porque a maioria era preso e lá seriam julgados, como seria o apóstolo Paulo. O barco se despedaçou. Quando nós chegamos em Atos, capítulo de número 28, vai dizer que eles, se segurando nos pedaços do barco, foram parar numa ilha chamada Malta. A Bíblia fala lá em Atos, capítulo 28, versículo de número 2, que os maltenses, o povo primitivo daquela região, daquele lugar, foram muito benevolentes com Paulo, foram muito benevolentes com aquele pessoal, e prepararam uma fogueira, prepararam ali, aqueceram eles, porque fazia muito frio, diz Atos 28, versículo 2. Mas, quando Paulo se esquentava, diz Atos 28, 2, que ele foi pegar um pouco de graveto para jogar na fogueira. Quando ele pega graveto para jogar na fogueira, salta uma víbora no meio da chama e pica na mão de Paulo. Os malteses, o povo maltese, que era um povo muito supersticioso, disse: olha, esse homem é um assassino. Porque na nossa tradição é o seguinte: como é que pode? Escapou do mar e agora é picado por uma cobra. Esse homem tem alguma coisa mal escondida aí, esse homem é um pecador, ele vai morrer. A Bíblia diz em Atos 28, versículo 3 e 4, que os malteses esperando, e demorou, e Paulo nem inchou e nem morreu. Aí eles mudaram de ideia. Não, este homem de forma nenhuma assassino, este homem é um Deus. Este homem é um Deus. Diz a Bíblia que Paulo ficou lá durante 3 meses. Nesses 3 meses, Paulo não morreu pela picada da cobra. Eu acho que a cobra morreu primeiro. Paulo ficou vivo. E o homem que na cabeça do pessoal estava sentenciado à morte foi usado para curar muitas pessoas. Veja só, todas essas dificuldades, mas Deus guiando, Deus ajudando, Deus fortalecendo. Quando eles então pegam finalmente o barco em direção a Roma, eles chegam em Roma. Chegando lá em Roma, Paulo é preso. E lá ele vai ficar mais 2 anos. Então, é nessa conjectura que ele fala: alegrai-vos no Senhor. Se alegre. Todas as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o bem. Você prestou atenção que, independente de todas as situações dificultosas, Paulo saiu vitorioso? De todas as perseguições, de todas as chicotadas, ele saiu vitorioso. A vontade de Deus foi feita, mesmo em meio a tantas adversidades. Assim também na minha vida, assim também é na sua vida. Mas eu quero concluir dizendo algo importante para você. O apóstolo Paulo, quando ele pede para que as pessoas se alegrem no Senhor, e ele também alerta que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído, é que Paulo tinha um objetivo. Sabe por que as pessoas estão hoje muito perdidas? Porque elas não têm foco, não têm objetivo, não sabem o que querem.
não sabem por que lutar, não sabem por que, no que e por que insistir. Não tem objetivo. E pessoa sem objetivo, a pessoa sem foco não vai em lugar nenhum, porque não tem pelo que lutar. Paulo tinha pelo que lutar. Qual que era o propósito de Paulo? A pregação, acima de tudo, da palavra de Deus. O crescimento da palavra de Deus, apesar de tudo. O nome de Cristo chegando em lugares, apesar de todas as circunstâncias. Então, quer ser vitorioso? Tenha foco na vida. Tenha objetivo. Porque quando nós temos foco, nós temos objetivo, nós podemos passar por todas as coisas. E todas as coisas são para nós, por mais difícil que seja, um aprendizado para coisas melhores e maiores lá na frente.